Bem, gente, nessa noite, como eu falei para você, nós vamos começar uma nova série chamada Beleza da Santidade. E eu queria começar pedindo para você ir na sua casa, você pensar uma coisa que é bela. Eu queria que você imaginasse isso. Imagina uma coisa que é bela. Eu não quero que você imagine uma pessoa que é bela, tá bom? Mas eu quero que você imagine uma paisagem que é bela, sabe assim? Um quadro, uma música, algo que quando você vê, quando você ouve, você meio que é transportado. Você fala, esse pra mim é um senso de beleza. Eu lembro de quadros que eu já vi, eu lembro de várias outras coisas. E uma dessas histórias que eu fiquei pensando, né, Senhor, o que eu vejo de belo, né? O que eu vejo de belo? A beleza, ela é algo, gente, que encanta a gente. Beleza não é só uma coisa que você admira e fala, ah, que bonita aquela camiseta, que bonita aquela roupa, que bonita... A beleza, ela tem uma capacidade de nos encantar. É como se literalmente a gente ficasse por horas. Você para assim, fica olhando meio para o nada durante um tempo, porque você está encantado por aquilo, né? E eu imagino que você deve ter imaginado essa cena aí. E sabe, conforme a maturidade vem, a gente começa a admirar coisas que antes a gente não admirava. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro, lá em São Paulo tem o Museu do Ipiranga. Ele está fechado hoje para reforma. Mas eu lembro de quando eu era criança, com a escola, eu lembro de ir ao Museu do Ipiranga com os meus amigos. Eu não lembro a minha idade, deveria ter talvez entre 8, 12 anos, alguma coisa assim. E a gente foi no Museu do Ipiranga e a gente fez uma visita por todo o Museu do Ipiranga. E eu lembro de praticamente nada do museu, mas eu lembro do ônibus, eu lembro da zoeira do ônibus, eu lembro das conversas, da zoeira, de querer correr, de não poder fazer as coisas, né? Porque uma criança no museu, né, quer tocar em tudo, você não pode tocar em nada, né? E eu lembro de... É engraçado porque eu lembro muito pouco da admiração que eu tive pelas obras que estavam naquele museu, ou pela própria arquitetura do museu, pelo jardim que tem ali na frente. E eu me recordei que eu não tinha a capacidade de absorver aquilo naquele momento. Talvez, muito provável, porque eu era imaturo, era a primeira vez que eu estava querendo, eu tinha meu outro foco era zoar com os meus amigos, era fazer piada, e eu não absorvi quase nada. Eu fui até lá, meus pais pagaram o passeio, mas eu não lembro de absorver muitas coisas naquele dia. Eu lembro das outras coisas que eram características para a minha idade. Para a minha idade, para a minha imaturidade com relação a estar no museu, eu lembro daquelas coisas, mas quando eu fui fazer um trabalho da faculdade, depois de alguns anos, quando eu tinha uns 20 anos, já faz 10 anos isso já, mas quando eu tinha uns 20 anos, tive um trabalho aqui na faculdade, eu sozinho peguei um metrô, peguei um ônibus, fui até o Museu do Ipiranga. E eu lembro, para você ter uma noção de como a maturidade influencia a maneira como a gente enxerga as coisas, eu lembro da catraca que eu entrei. Eu lembro de eu pagar o meu próprio ingresso para entrar no museu. Eu lembro das escadas, do acabamento do corrimão, eu lembro da sequência, porque o museu, para você ter uma experiência legal, você tem toda uma sequência que foi pensada para você passar, e isso vai contando uma história, cada casa, cada setor vai mostrando uma história. E eu percebi que nesse dia que eu fui para lá, quando eu já estava mais velho, com 20 anos, eu estava focado. Eu estava focado. Eu tive um interesse, claro, de conhecer a história do meu país, de entender as coisas que ali estavam. Eu não fui porque alguém mandou eu ir, eu fui porque eu tinha um foco, eu tinha um interesse. A maturidade da minha idade e da minha responsabilidade com a faculdade fez com que eu tivesse mais capacidade de focar nas coisas e enxergar elas de maneira correta. Eu pude desfrutar de algo que antes eu não desfrutava quando eu era imaturo. E eu comecei a ver beleza em coisas que quando eu era mais jovem eu não via. Uma criança não vê a mesma beleza que um jovem vê. Assim como um casado vê outras belezas do que uma criança vê. Assim como um idoso, um senhor de idade, vê com outras coisas, vê outras belezas em outras coisas. E conforme as fases da vida mudam, a gente começa a ver coisas diferentes. E existe também essa mesma maturidade na vida cristã. E sabe, eu quero falar para vocês, eu não vejo a hora de reabrir o Museu do Ipiranga e ir lá de novo, porque com certeza agora, 10 anos depois, não sei quando que ele vai reabrir direito, mas quando eu voltar para lá, eu tenho certeza que eu vou ver outras coisas. Porque a maturidade faz a gente enxergar as coisas da maneira diferente.
Vou repetir essa frase. A maturidade faz com que eu e você enxerguemos as coisas de maneira diferente. O imaturo enxerga tudo como tentação. O maduro enxerga como oportunidade de se aproximar de Deus. E nós vamos falar hoje sobre a beleza da santidade. E assim acontece na vida cristã, sabe, gente? Com a maturidade, e a maturidade na vida cristã não é só com a idade, também vem com a maturidade espiritual, a gente começa a perceber as coisas mais importantes para o reino de Deus. E não somente o que é mais importante para a gente. Você vai ficando maduro na fé, você vai ler a Bíblia, relacionando com outras pessoas mais maduras, o seu foco sai de você e volta para Deus e para o próximo. Esse é o natural da vida cristã. Não é sobre nós, é sobre o Senhor e o seu reino, que se manifesta através de mim e de você. Todos nós começamos a vida na igreja com uma ênfase diferente, não é verdade? Muitos chegaram através de famílias e pais, outros chegam por causa de convite, influência dos amigos, outros chegam por Deus mesmo. Nunca esqueço da história do Paulinho, que eu lembro quando ele falou que ele foi lá na igreja, lá no centro, ele foi porque ele conhecia o Serginho, mas Deus já tinha visitado ele no quarto dele, falado com ele ali. Então tem várias maneiras como a gente se aproxima de Deus, mas é interessante saber que todos nós temos uma primeira estação na nossa vida cristã, todos nós, independente da maneira como nós chegamos até o Evangelho, até a vida cristã, até Jesus Cristo ser Senhor da nossa vida, todos nós começamos bebendo o leite espiritual, todos nós começamos com o beabá. Todos nós começamos a entender o que é o Espírito Santo, todos nós estranhamos o pessoal adorar, levantar as mãos numa música de adoração, todos nós estranhamos essas coisas porque não era costume da nossa cultura aquilo. E aí então quando a gente começa a experimentar essas coisas, a gente começa a ser inserido nessa cultura, nessa nova rotina, nesses novos hábitos, nessa nova prática. E a gente começa a sair de leitinho para alimento sólido. Pelo menos era o que nós deveríamos fazer. Em todo momento da minha e da sua vida, Deus vai nos convidar à maturidade. Como eu disse, todos nós começamos como bebês na fé. Mas nós não ficamos bebês eternamente. Não é da vontade de Deus que sejamos sempre bebês na fé. Ele quer que nós amadurecemos. Então, em algum momento da sua vida, talvez seja hoje, talvez está sendo durante essa pandemia, você está sendo convidado a dar um passo de maturidade na sua fé, na sua convicção daquilo que quem Jesus é para você. Então, a gente tem que entender que todos recebem este convite, mas alguns dizem não, alguns rejeitam o convite da maturidade. Todos nós recebemos o convite de deixar as coisas de criança de lado, mas muitos de nós queremos permanecer na condição de crianças espirituais, sempre dependendo do leite, nunca indo para o alimento sólido, nunca indo para algo mais sólido, nunca indo para a nossa própria responsabilidade de ler a palavra e estudar ela, sempre dependendo de terceirização. E a gente percebeu isso, gente. Nós estamos com os nossos G100s aí, nós vamos ter o G100 aqui depois da nossa reunião aqui. E a quantidade de jovens que não se conectaram com o G100 é muito grande. Com 1 milhão de desculpas diferentes, e eu respeito todas as possibilidades, às vezes não dá mesmo, não tem internet que funcione e tudo. Mas tem muitos que para outras coisas estão movendo os céus e terra. Mas quando é para se conectar e manter a vida na igreja, estão fugindo. E deixa eu dizer para você, você está perdendo uma janela de maturidade na sua vida. O comodismo sempre impede a gente de nós nos tornarmos pessoas mais maduras. O comodismo nos rouba a maturidade. Por isso que o convite à santidade, ela é uma chave para a vida madura. Muitas pessoas veem a santidade como algo negativo. Muitos jovens não veem isso como, não veem beleza na santidade. Acham que é algo inalcançável, que a santidade é algo para algumas pessoas. O que a palavra santidade estimula no seu coração? A gente pensa que a santidade está muito atrelado só a pecado. Mas a santidade, presta atenção nisso, a santidade tem a ver com separação, ser separado para. E a falta de maturidade cristã, a falta da maturidade na vida cristã faz com que a gente não veja a beleza que há na santidade.
Então a gente busca outras coisas, nós buscamos dons, nós somos uma geração cristã brasileira que ama dons, que ama ser enviada, que ama o êxtase, mas não ama a santidade, não ama a palavra, não ama o relacionamento. Então a gente posterga, a gente compara, a gente escolhe o conteúdo como se fosse um grande supermercado. Só que o reino de Deus, ele se manifesta para aqueles que estão submissos a Jesus Cristo. E Jesus nos deu o exemplo do que é ser santidade. Jesus, ele ficou a vida inteira dele separado. Ele sabia quem ele era. Quem tem identidade tem destino. Jesus, sabendo disso, ele permaneceu santo. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Jesus disse. Nós precisamos, meus amigos e amigas, nós precisamos levar a sério a santidade e começarmos a buscar a maturidade espiritual para que a gente possa compreender que há beleza na santidade. Um texto que eu queria ler com vocês, que vai aparecer aí embaixo, a gente já leu no começo, na verdade, é o texto de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, 14. O escritor dos Hebreus dizem assim: esforce-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santidade nos faz ver ao Senhor. Não é a igreja, é a santidade. A santidade é a certeza e a convicção de que nós somos separados. E a santidade, gente, ela é condição para ver o Senhor. E aqui é importante a gente entender algo. Há dois tipos de santificação. Existe uma santificação que Jesus operou na cruz. Deus, você presta atenção nisso comigo, Deus é santo. Ele não pode estar na presença de pecadores. Então eu e você, como pecadores, não poderíamos nunca entrar na presença de um Deus santo. Por isso Deus enviou seu Filho Jesus, que viveu a vida aqui sem pecado, morreu injustamente, morreu em favor de mim e de você, para que, vencendo o diabo, nos justificasse e nos tornasse santos. Por isso que quando Deus, o Pai, olha para o Gustavo, olha para os seus filhos e filhas, diz: ali o Gustavo era merecedor da minha ira, o Gustavo merecia morrer, mas por causa de Jesus, ele agora é meu filho, então ele pode entrar na minha presença. Por isso nós cantamos: fez um caminho para mim por onde eu não poderia ir. Nós nunca poderíamos chegar a Deus. Mas Jesus, quando morreu na cruz, nos tornou santos mediante o seu sacrifício. Então essa é uma santificação, a santificação operada por Jesus Cristo na cruz, que santificou todo aquele que crê. A segunda santificação é a santificação que nós escolhemos realizar, nós nos santificamos aqui na terra. Como, Gustavo? Nós nos purificamos, nós buscamos ser santos em nosso pensamento, nós buscamos ser santos nos nossos sentimentos, buscamos ser santos e puros nas nossas palavras. São escolhas. A santificação que parte de mim e de você são escolhas. Não é só uma obra feita por Jesus na cruz. Existe essa parte e isso não retira. Mas aqui, para experimentarmos o reino, para experimentarmos a autoridade, a vida cheia do Espírito, que é santo, nós precisamos fazer escolhas. E essas escolhas nos influenciam. E essas escolhas são o compromisso. A santificação completa, então, ela é tanto obra de Jesus na cruz, que já foi feita, mas também a outra parte é o nosso compromisso de sermos santos. Faz sentido para você? Não consigo ver você aqui, mas eu espero que esteja fazendo sentido. São duas partes, são dois blocos que existem na santificação. E nós, como geração, temos falhado, temos deixado, assistido a nossa vida passar diante de nós, sem buscar pureza, sem buscar santidade, sem buscar compromisso em conhecer o Senhor. Então nós confortavelmente sentamos no banco de reservas da nossa vida e vemos ela passar, vemos outras pessoas falarem, vemos outras pessoas ministrarem, vemos outras pessoas darem promessa. E aí quando essas pessoas falham, quando a gente fica ofendido com essas pessoas, a gente questiona se vale a pena mesmo ser cristão. Porque toda vez que a nossa expectativa é em outra pessoa e essa pessoa nos frustra, a gente começa a questionar as coisas.
Agora, se eu e você temos a nossa esperança, a nossa identidade cravadas em Jesus Cristo, gente, pode ter pandemia, sem pandemia, com Mia, sem Mia, pode ter o que for. Nós permanecemos em Cristo Jesus, porque Ele não muda. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas eu vejo muita gente hoje, refém dos seus pensamentos. Ai, porque eu penso isso. Ai, porque eu sinto isso. Ai, porque eu... Não é assim que funciona a vida cristã. Existe sim momentos que a gente pode passar por tristeza, por provações, pelo vale da sombra e da morte, como diz a palavra, mas a condição é a mesma que Davi cita no Salmo 42. A minha alma, coloque-te, organiza a minha alma aí, bota você em ordem, porque ainda hoje eu vou louvar ao Senhor. Nós temos o controle sobre as coisas que nós sentimos e pensamos, mas sem a santificação, a gente parece refém de nós mesmos. Quando não buscamos ser santos, nós nos tornamos reféns de nós mesmos. E com isso a gente sofre. Santidade, gente, é a condição para ver o Senhor. E a definição de santidade é ser separado. O nosso Deus é santo porque Ele não é como os outros deuses falsos que existem. No Antigo Testamento você vê isso várias vezes. O Senhor falando, vocês agora querem se voltar para os seus deuses, para Baal, para outros deuses aí, mas eles são ocos, eles são vazios, eles não podem responder a vocês. Vocês precisam voltar para mim, o único Deus vivo. Ele separou um povo, Ele separou eu e você para sermos santos. Um outro texto que eu quero ler com você é o de Deuteronômio. Deuteronômio 7, no capítulo 6, Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9. Diz assim, vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem a sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu porque vocês eram numerosos, ou porque vocês eram bons, está entendendo? Não escolheu vocês porque vocês eram bons, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. O Senhor nos libertou do quê? Do poder do pecado e da escravidão do pecado. É isso que, assim como livrou o povo de Israel do Egito, nos livrou do poder do pecado e da morte. Versículo 9, reconheçam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é de fato Deus. Olha, eu quero que você preste atenção nisso. Reconheçam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é de fato Deus. Porque às vezes a gente reconhece Deus, mas Ele não é o nosso Deus. A gente tem outros planos. A gente tem outras saídas. Jesus Cristo é legal, mas não é Senhor. Isso não desfruta, isso não estimula a santidade. Isso não faz a gente ouvir a voz de Deus. Quando a gente admira Deus, a gente só admira Deus, só admira Jesus, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Porque nós o admiramos, Ele não se torna Senhor. Deus fala com aqueles que são filhos e filhas. Não dá para ficar terceirizando. Olha a continuação do texto. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Perceba, amar e obedecer. Isso tem a ver com relacionamento. Isso não tem a ver com performance. Isso tem a ver com relacionamento. Nós não experimentamos o reino de Deus como Jesus descreveu nos evangelhos, enquanto nós não buscarmos viver uma vida santa. A vida dos evangelhos, essa vida que fazer as mesmas obras que Cristo fez e obras ainda maiores, ter dons do Espírito Santo para profetizar, curar e abençoar as pessoas, não existe sem santidade. Porque tudo que é feito sem santidade, o homem pode enganar. Eu posso dar uma mensagem bonita aqui, sensibilizar você, mas isso não quer dizer que é uma palavra santa. O Vini pode cantar aqui uma música maravilhosa e tocar todas as suas emoções, mas isso não quer dizer que isso é uma ministração santa. Porque a santidade, ela só revela Deus, a santidade aponta para Deus e dá glória a Deus.
Mas a gente muitas vezes está interessado naquilo que toca a nossa alma, naquilo que toca o nosso coração, naquilo que engrandece a nós como homens, seres humanos. Então, se tem algum rito novo, se tem alguma moda nova, nós fazemos para sermos aprovados, para então estarmos naquilo que nós gostamos. Isso não é santidade. Isso não é santidade. Santidade é obediência. Santidade é obediência em amor. Santidade é saber, eu sou separado, e porque eu sou separado, eu obedeço e amo aquele que morreu por mim. Faz sentido isso, gente? A santidade revela quem Deus é. Se nós queremos evangelizar, ganhar essa cidade, nós precisamos ser santos. Não vamos fazer campanha evangelística, a campanha é fruto da santidade. Como eu já ouvi gente que reclama comigo que a gente não faz ações evangelísticas. Como eu já ouvi. Eu falo, maravilha. Quais são seus amigos que vocês têm orado? Porque a oração é prática de quem é santo. Jesus orava ao início do dia e ao final do dia. Mas o escarcéu, mas o sair e o fazer, estas coisas são coisas que nós seres humanos temos o controle. Agora orarmos até que o Senhor nos dê uma direção, como nós já fizemos aqui uma vez durante os nossos trilhas, a galera aí vai lembrar que nós oramos e Deus nos deu placa de carro, Deus nos deu o carro que estava estacionado na porta da pessoa, nos deu o número de casa e nós fomos andando aqui pelas ruas da nossa cidade, entregando os encontros de paz e ali o Senhor, a mesma placa do carro estava ali estacionada naquela casa. E era ali que deveria ser entregue aquilo. Santidade. Separamos um tempo. Dissemos, Senhor, nós sabemos que pertencemos a Ti, sabemos que somos filhos Teus. Portanto, Pai, nós agora queremos ser, Senhor Jesus, rendidos a Ti para Te servir. Isso é consciência de santidade e o Senhor responde à santidade. Responde à busca de santidade do Seu povo. Hoje, como eu disse para vocês, a gente cuida de jovens. E não entenda errado, sabe, gente, nós amamos vocês. Nós somos uma equipe de liderança, amamos cada um de vocês. Só que muitos de vocês têm lutado com coisas porque estão acomodados na imaturidade dos pensamentos. Não quer assumir outro compromisso. Não quer pagar o preço. E se não quer pagar o preço, não tem como colher coisa diferente. As pequenas concessões, elas vão abrindo brechas. E quando a gente menos percebe, está tudo zoneado na nossa vida. E a gente fala, mas por que eu estou sentindo isso? Mas por que eu estou com esses pensamentos? Está abrindo brecha. Está abrindo brecha no namoro, está abrindo brecha na vida de oração, está abrindo brecha com mentiras, está abrindo brecha com o programa que assiste, está abrindo brecha de todos os sentidos. Aí na hora que deita para dormir, vem um monte de pensamento mentiroso do diabo sobre a nossa vida, porque ele está ao nosso derredor tentando jogar mentiras. A gente fala, ai Deus, tira agora os pensamentos de mim. Mas aí o Senhor, você não se blindou. Não me buscou, não leu a minha palavra. E agora é assim? Eu sou um Dorflex que você toma para tirar a dor de cabeça? Não é assim que funciona, gente, o Evangelho. É um relacionamento, e relacionamento envolve tempo. Relacionamento envolve abrir mão. Relacionamento envolve nós nos desmontarmos daquilo que nós pensamos que sabemos. Eu não estou falando isso como se eu tivesse, fosse o craque nisso. Eu também estou aprendendo. Mas eu estou falando com vocês porque agora é a hora. Não dá mais tempo para perder. Não temos mais tempo para perder. Nós temos que entender que a realidade de se render é uma escolha diária. Quem conheceu a Cristo se rende. É acordar todo dia de manhã com a consciência de que sem Cristo nós não somos nada e não podemos nada. Você tem essa consciência, meu amigo e minha amiga? Seja honesto com você. Porque se isso não mudar na nossa vida, nós vamos continuar a viver uma vida cristã vazia. E se essa palavra parece que ofende ou machuca, é porque tem algo talvez no seu coração que você precisa abrir mão. Porque foi isso que ela fez comigo. Quando eu li isso aqui, eu falava, Senhor, eu vou falar o que disso aqui? Eu vivo como se eu não tivesse Deus, como se eu não tivesse Pai muitas vezes. Eu preciso me arrepender. E ao longo, desde o começo desse ano, eu tenho passado por esse processo. E hoje eu me sinto um pouco mais maduro para poder dizer isso para vocês, meus amigos e amigas.
nós precisamos buscar ser santos. O cristão imaturo busca o tempo todo coisas para se entreter, coisas para si mesmo. Mas o cristão maduro, ele busca ser parecido com Jesus. Por isso nós temos o texto de Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 9. Filipenses diz assim, Paulo, carta aos Filipenses: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se. Grifa isso aí, ó, humilhou-se. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. A gente é bem menos que Jesus e muitas vezes a gente se orgulha do que nós sabemos, de como nós vivemos e conduzimos a nossa vida. Jesus se humilhou. Jesus diz lá em Mateus, ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. A beleza da santidade está em nós sermos humildes. A beleza da santidade está em sabermos quem Deus é, quem nós somos e como nós dependemos dele. Por isso que o único caminho para a santidade é se humilhar. E o único caminho para a gente se tornar como Jesus é declarar falência, é ser humilhado, é reconhecer que nós não somos bons. E é engraçado, gente, que quando eu digo essas coisas, muitas pessoas pensam automaticamente: mas então qual que será a razão de viver então? Se não tem coisas boas, se não tem esperança, como é que eu vou acreditar então? Não tem motivo para viver se tudo é mal, se todo mundo é mal, se todo mundo é pecador. Não tem para que ter esperança. A esperança do cristão, deixa eu te dizer, está em Jesus. Está em Jesus Cristo. Não está na bondade das pessoas, na bondade humana, está em Jesus. Porque eu tenho que olhar para mim, Gustavo, e dizer que eu não sou nada, eu sou pobre, necessitado e nu. Eu sem Cristo Jesus não valho nada. E essa é a alegria que brota do meu coração. Porque quando eu sei que eu nada sou, eu dependo da graça e do amor de um Pai que me ama. Mas a gente foi ensinado que a gente tem que ser bem-sucedido o tempo inteiro. E isso tem acabado com a gente. Isso tem acabado com a nossa geração. A gente é uma geração que se preocupa mais em ser, em fazer as coisas, em ser reconhecido, do que ser encontrado aos pés do Senhor. Eu quero gastar a minha vida aos pés do Senhor. Eu quero convidar você, vamos gastar a nossa vida aos pés de Jesus. Nós não vamos parar até gastar a nossa vida aos seus pés. O cristão imaturo, gente, muitas vezes ele não quer tratar os seus pensamentos, ele não quer tratar os seus sentimentos. E ele também não quer mudar de opinião. Ele quer ter o controle e ele quer ter a interpretação certa das coisas. Então quando nós aconselhamos, mostramos a palavra, você tem que abandonar, mudar esse pensamento, parece que é uma questão de opinião. Vou buscar outra opinião. O Evangelho não é uma questão de opinião, o Evangelho é a verdade. E para nós nos tornarmos como Cristo foi, nós precisamos olhar para Cristo. E Cristo se batizou, Cristo sem ter pecado, ele se batiza ali com João Batista e ele vive uma vida santa, orando e conhecendo ao Pai. Quem somos nós para não fazermos isso? Quem somos nós para não nos arrependermos diariamente e não buscarmos o Pai em oração diariamente? Se Cristo, que Cristo fez isso, quanto mais nós, seres humanos, que precisamos da sua graça, do seu amor. O cristão imaturo, ele se entrega para os seus pensamentos. E ele fala: é o que eu sinto, é o que eu penso, é o modelo que eu tenho, é o modelo. Não tem. O cristão que nasceu de novo, ele não é controlado mais pelos seus desejos. Porque se tem algo que está pegando para ele, ele abre mão e fala: Senhor, eu vou batalhar, eu vou orar, porque eu sei que esse desejo não pertence a mim. Nós começamos esse ano aqui no MAG falando sobre declarar guerra, sobre declarar uma batalha contra os nossos pensamentos, contra as nossas palavras, contra os nossos sentimentos. E agora que nós estamos numa batalha, agora que nós estamos sozinhos, agora que nós estamos isolados,
O que acontece? A gente está desarmado. A gente está desarmado. Parece que não falamos nada nesses primeiros 3 meses do ano. Gente, vamos acordar, vamos despertar. Vamos despertar. É momento de nós nos arrependermos e mudarmos de atitude para buscarmos ser santos. E isso começa com a humilhação. Isso começa com a consciência de quem nós somos diante de Deus. Não é natural para a gente a vontade de se humilhar. Não é. Eu falo para vocês, é o meu testemunho próprio, não é legal ser humilhado. Não é legal você dizer que todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você pensa que sabe não vale nada. Não é legal, mas é o necessário. Porque onde somos fracos é que somos fortes. Muitas vezes esse versículo ficou assim, nas coisas que você não sabe fazer, fica tranquilo que Deus vai vir e vai fazer por você. Não. É quando o Paulo fala onde somos fracos, quando eu sou fraco é que sou forte, ele está falando de espinho na carne, ele está falando quando eu sou fraco, quando eu não posso fazer, quando eu estou na falência, quando eu estou numa situação que eu não tenho controle, aí o Senhor vem e se mostra forte. Não é para conquistar coisa, mas é para ser. É para ser um cristão. Eu não sei como ser, eu não sei como lidar com todas essas situações, Pai. Eu sou fraco e necessitado. A graça dele vem e nos ensina através do seu Espírito Santo. Essa é a verdade da vida cristã. Não é uma série de lei, não é uma sequência de pode ou não fazer, mas é um compromisso de se humilhar debaixo da mão do Senhor. É um compromisso. Nós precisamos assumir esse compromisso. O tempo está passando. O tempo está passando. E agora parece que a nossa vida teve um pause. 2020 parou. Vai ser um ano não contado. Você vai ver, quando acabar essa pandemia, vai falar, o ano que parou, o ano que não foi contado, 2020 é uma porcaria. Não é, é um ano que eu e você temos para nos humilharmos e buscarmos ser parecidos com Jesus. Porque o Senhor está voltando. Eu não sei a data, Ele não me disse, Deus não disse nem para Jesus. Eu não vou ficar cravando data aqui não. Mas Ele está voltando, Ele está à porta. E nós vamos ficar o quê? Assistindo? Nós temos muitas pessoas para abençoar, muito evangelho para pregar, muitas pessoas para curar, para libertar. Mas isso precisa de humildade. Isso precisa de santidade. Por isso, eu quero encerrar com um texto do Salmo 131. Um texto que eu gravei no meu podcast, talvez alguns de vocês tenham ouvido. E é um texto que tem marcado meu coração. Nós temos que tomar cuidado para a gente não virar jovens insatisfeitos ou jovens medíocres. Vou te explicar. Nós temos a tentação da comparação quase que diária. Nós nos comparamos com quem tem mais, com quem tem menos, e isso gera no nosso coração um comodismo brutal. Eu não sou tão ruim quanto fulano. E aí nos gera um comodismo para não fazer nada. Estava conversando com o Rick essa semana, eu dei um exemplo. Eu falei, às vezes, porque a gente dá um bom conselho cristão, às vezes a gente pensa que a gente está bem. Imagina que é assim. Você está com fome. Você não comeu nada o dia inteiro. Aí alguém te manda um WhatsApp e pede uma receita de de um hambúrguer que você faz aí. Aí você passa essa receita para a pessoa e só porque você passou essa receita, você agora está satisfeito. Acabou sua fome de um dia inteiro. Faz sentido? E às vezes é isso que a gente faz com Deus. A gente fica o dia inteiro sem ler a palavra, sem orar. Mas aí no final do dia a gente manda um versículo, a gente faz um comentário crente e a gente pensa, eu estou bem ainda. Eu tenho algumas coisas aqui que se chama orgulho. Isso faz com que a gente viva uma vida cristã medíocre. A gente tem que tomar cuidado com a comparação e com a mediocridade. Porque a gente se acomoda numa vida cristã que parece que não tem fruto nenhum, parece que nada acontece, que é uma vida cristã só sobre nós, mas a vida cristã, como nós temos aprendido todos os domingos que tem sido pregado aqui nessa comunidade, a vida cristã não é sobre nós, é sobre Jesus, o reino de Deus e as pessoas que precisam conhecer a Ele.
Por isso, para encerrar, eu quero ler com vocês o Salmo 131. É um salmo sobrenatural. Olha o que diz a palavra. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, é um salmo de Davi. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. E este é um salmo de Davi, ele está dizendo, olha Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Ele fala, eu não me envolvo com coisas maiores que o meu entendimento. Perceba, olha o que Davi está dizendo. É um salmo sobrenatural, gente, porque nenhum ser humano pode dizer isso aqui. Nós estamos falando de palavras genuínas, nenhum ser humano pode dizer isso aqui. Davi está falando, eu sei qual que é o meu lugar. Mas ele fala, eu só consegui isso porque eu acalmei e aquietei a minha alma. Ou seja, eu acalmei e aquietei os meus impulsos, os meus desejos. Eu coloquei eles em ordem. Por isso que eu não sou orgulhoso, não sou arrogante e não quero coisa que eu não tenho que ter. Davi tem controle sobre os desejos dele. E aqui ele se compara com uma criança que acabou de ser desmamada. Eu não tenho filho ainda, vou ter. Mas eu sei que quando uma criança começa a ser desmamada, é difícil tanto para a mãe quanto para o bebê. Porque, presta atenção comigo, e aqui eu já estou encerrando. Um bebê quando está nos braços da mãe, toda hora ela tenta pegar o seio para alimento, porque ele pensa que esta posição aqui é a posição de comida. E até muitas vezes, se até uma outra mulher, que não é aquela mãe, pegar o bebê do mesmo jeito, o bebê vai falar, opa, posição de comida. E ele vai lá procurar a comida. Porque ele entendeu que nos braços ele precisa de alimento. Ele entende que o braço é igual ao alimento. Estar nos braços é necessidade de alimento. Mas no processo do desmame, o objetivo é fazer com que a criança amadureça, que ela saia do leite e ela vá para o alimento sólido. Tudo isso para fazer ela crescer, tudo isso para continuar o desenvolvimento dela. A criança não sabe que ela precisa disso, ela não tem consciência. Mas os pais sabem, e os pais colocam ela nessa posição para que ela saia do alimento do leitinho e vá para o alimento sólido. Mas depois que a criança entende, a criança chora, fica triste, porque está lá e quer o leite, quer o seio da mãe e tudo. Mas aí quando a criança começa o alimento sólido, e ela aprende que a papinha é boa, e ela aprende que o outro alimento sólido é bom, que não é só aqui que vem alimento, presta atenção nisso. Quando aquela mãe pega aquela criança e coloca ela nos braços, ela desfruta da presença. Eu vou falar de novo. Quando aquela criança entende que alimento não é só no braço, que ela pode ter alimento sólido, quando ela vai para os braços daquela mãe, ela desfruta da presença, do carinho, dos olhos, coisa que antes ela não entendia, porque ela entendia que toda vez que ela tinha que ir para lá, para o braço, era para receber alguma coisa. Mas depois que ela começa a se alimentar sólido, ela desfruta da presença de outra maneira. Ela desfruta do abraço, desfruta da presença, do amor, das palavras, dos olhos. Muitos de nós, gente, ainda estamos como criança de peito, esperando o leitinho espiritual de Deus. Paulo fala isso, o leite espiritual, quando vocês deveriam já ter alimento sólido. O que é alimento sólido, gente? É a palavra. É não depender mais de gente mandar. O que a gente tem que ou não fazer é a responsabilidade pela nossa vida espiritual. Hoje você está com fome, você levanta, eu imagino que você levanta e possa ir até uma comida. Você não vai ficar pedindo para sua mamãe. Você pode levantar e pegar. Isso é uma declaração de maturidade. E não ficar dependendo. Agora, não me entenda errado. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da igreja, precisamos do relacionamento. Agora, não como uma codependência. De alguém ficar toda hora falando, como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que não sei o quê? Está na hora de nós buscarmos ajuda quando precisamos. Está na hora de nós lermos a palavra e nos alimentarmos.
A gente precisa, porque quando a gente entender isso, quando todos nós formos uma comunidade, um MAG, que se alimenta desse alimento sólido, sabe o que vai fazer? Quando nós entrarmos nesse prédio, nós vamos olhar e falar, tem muita cadeira vazia. Cara, tem muita cadeira vazia, tem o meu amigo que podia estar sentado aqui, tem o meu amigo que podia estar sentado ali, eu podia estar servindo ali. Por quê? Porque não é sobre mim mais, eu não venho para esta igreja, eu não venho me aproximar de Deus só para receber, porque eu recebo da palavra e eu dou para outras pessoas. Este é o Evangelho, isto é fruto da santidade. Mas só entende isso quem se humilha, só entende isso quem não deixa o orgulho subir no coração. E nós precisamos disso, eu e você precisamos disso. Nós precisamos acalmar e aquietar a nossa alma, nós precisamos colocar as coisas em ordem. A gente tem que colocar a coisa em ordem, não podemos esperar o leitinho acabar. Porque a igreja fechada é como se o leitinho tivesse acabado, não tem mais o louvor, não tem mais todo mundo adorando junto, não tem mais aquele negócio, não tem mais a uma hora antes para vir aconselhar alguém, agora eu preciso mandar uma mensagem para o meu discipulador, agora eu preciso entrar na célula online, agora eu preciso me conectar, porque eu sei que eu preciso estar em família. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Maturidade não é comentário bíblico, maturidade é consciência e responsabilidade pela minha vida cristã, pela sua vida cristã, por conhecermos a Deus e estarmos juntos como irmãos. Isso é maturidade. Responsabilidade. A única coisa que impede a gente de experimentar esse alimento sólido, essa santidade constante, é o nosso orgulho. E muitas vezes a gente tem orgulho por quê, gente? Porque a gente tem um plano B. Se não der certo, eu vou para outra coisa, eu mudo de igreja, eu vou para outro lugar, eu dou um jeito na minha vida. Não dá para ter plano B. Ou ele, como nós lemos no texto de Deuteronômio, se o Senhor é Deus, Ele é Deus. Ele não pode ser meio Deus. Ou Jesus Cristo é Senhor, ou Ele não é Senhor. Por esse último texto eu quero ler com vocês. Está lá em Hebreus 12, no capítulo 5. E aqui nós encerramos orando e vamos cantar de novo. Lembrando que depois nós temos a nossa célula. Hebreus 12, versículo 5 até o versículo 10 diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filho dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Enquanto suportam a disciplina, lembrem-se que Ele trata vocês, eu e você, como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não o disciplina, corrige, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Ou seja, eu quero ser disciplinado e corrigido por Deus, porque isso mostra que eu sou filho dele. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai do nosso espírito e assim obter vida? Versículo 10. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Gustavo, como é que eu posso ser mais santo? Aceite a disciplina de Deus. Gustavo, é só... Mas não, eu pensava que eu podia ser mais santo se eu orasse. Sim, e quando você ora, Deus muitas vezes vai te consolar, vai te edificar, vai te trazer palavras, mas talvez Ele também possa te corrigir. Como não tenho momentos de oração na minha vida que o Senhor não me corrija. Me corrija um pensamento, me corrija uma emoção, me corrija um sentimento. Como faremos isso, meus amigos? Somos uma geração mimimi, a gente não gosta de receber, de tocar em assuntos difíceis. A gente não gosta. A gente foge de tocar em assuntos profundos. A gente foge de abrir o nosso coração. A gente foge de assumir o nosso erro, porque assumir o erro a gente sabe que envolve mudança de atitude.
Mas nós corremos o risco de frequentar esta igreja, mas não sermos cristãos genuínos no nosso coração. Nós precisamos de um profundo arrependimento, porque quando o Senhor disciplina, Ele disciplina porque somos filhos, e porque nós somos filhos, nós podemos então participar da sua santidade. Novamente eu falo para vocês, não é como se eu tenha alcançado, sabe, gente? Mas é a disciplina de Deus. Como o Senhor tem me disciplinado, como o Senhor tem me corrigido, através do meu discipulador, através da minha esposa, através do meu pai, através dos meus amigos. Quando eu sou disciplinado e aceito, eu me torno mais parecido com Jesus. Eu me torno mais santo quando eu recebo e acato a disciplina e a correção do meu Pai. Mas quando eu rejeito, quando eu não me submeto ao meu irmão em amor, meu coração se torna cada vez mais orgulhoso. E aí eu caio na armadilha de Satanás, da ofensa, do orgulho e da comparação. Ninguém gosta de se humilhar. Ninguém gosta de ser disciplinado, porque fere o nosso orgulho. Mas Deus, Ele não quer que a gente seja orgulhoso. A Bíblia fala que o Senhor abate os orgulhosos, mas Ele concede graça. Ele concede graça aos humildes. Quando nós nos humilhamos, gente, Deus nos honra nas coisas que somente Ele pode dar. Tem muita coisa na vida cristã que são coisas boas que eu e você podemos simular, mas não necessariamente elas são de Deus. Mas existe algo que Deus quer entregar para mim e para você, mesmo nessa noite, mesmo você na sua casa, que começa num processo de humildade, que começa num processo de busca ao Senhor e à sua santidade. Mas precisa começar comigo e com você. Precisa começar como nós nos humilhamos diante de Deus. Jesus Cristo, que era o próprio Deus, não se orgulhou, mas se humilhou. Ele nos deu o exemplo. Por isso eu quero orar com você. Eu não quero encerrar essa mensagem num tom de morte, dizendo, nossa, todos orgulhosos, vamos todos se lascar, colocar em dúvida o seu novo nascimento ou a sua salvação. Estou aqui para que você seja mais parecido com Jesus. Esse é o meu compromisso. Mas para isso, muitas vezes nós precisamos de correção. Precisamos de um choque de realidade. Não olharmos mais para nós mesmos, mas olharmos para Deus, o autor e consumador da nossa fé, e olharmos para o nosso próximo. Feche seus olhos na sua casa. Coloque a mão no seu coração e pergunte para o Espírito Santo, Pai, eu preciso me arrepender de algo, Senhor. 1 João diz que se nós dissemos que não temos pecado, nós enganamos. Nós somos mentirosos. Eu tenho pecados. E o pecado muitas vezes é me achar maior que outras pessoas. É me achar independente. Me perdoa por isso, Senhor. Você na sua casa mesmo, faça isso, seus olhos fechados. O Senhor está aí. Você precisa se humilhar e pedir perdão, Senhor. Peça perdão a Ele. Papai, me perdoa, Senhor. Mas dê nome às coisas, não fique só rodeando. Fala, Senhor, me perdoa, Pai, pelo meu orgulho, me perdoa, Senhor, pela minha autossuficiência, me perdoa pela comparação, Senhor, me perdoa porque eu me vitimizo o tempo inteiro, me perdoa, Senhor, porque eu falo de uma coisa, mas eu vivo outra, me perdoa, Senhor, porque eu enrolo as pessoas que me amam, eu enrolo meus líderes de célula, meus discipuladores, eu tenho enrolado eles porque eu não quero falar a verdade. Deus quer entregar coisas maravilhosas para mim e para você. Só que nós precisamos nos humilhar, porque aquele que se humilha será exaltado, diz a palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. E queremos fazer essa escolha diária. Nós queremos ser maduros, Pai. Não para ficar se alimentando, Senhor, buscando o Senhor para se alimentar. Nós queremos ser maduros, Pai, para entender que o Senhor já nos confiou, Pai, com a palavra da verdade, para que nós possamos conhecer a Ti, sermos alimentados por Ti, mas por uma escolha nossa, não por dependência de outros.
Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, ser maduros a ponto de quando voltarmos para esse prédio, o nosso coração queimar pelas vidas que ainda não estão aqui, Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ter o seu coração, para amar as pessoas, para pregar o Evangelho. Por isso, Senhor, faz isso na nossa vida, Pai. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma o nosso coração. Que não sejamos, Pai, mais analistas da Tua Palavra. A gente não faça mais células de análise e comentário bíblico, mas que nós façamos células, Pai, onde a gente confessa o nosso coração para sermos curados, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Que nós queremos sair dessa quarentena, Pai. Queremos sair dessa pandemia, Senhor Jesus, como jovens, homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ministrar, o Vini vai cantar uma última música para nós encerrarmos. E se você está nesse momento da sua oração, eu quero convidar você a continuar orando. Nós temos a nossa célula que vai começar em breve. Se você está pela primeira vez aqui, você pode mandar uma mensagem para a gente no chat, seja no Facebook ou seja no YouTube. Nós vamos conectar você com uma célula de pessoas que podem conversar com você, te conectar a essa vida cristã que nós temos o compromisso de aperfeiçoar uns aos outros juntos. Por favor, se conecte com a nossa célula. A gente se torna mais parecido com Jesus quando nós estamos uns com os outros. Deus abençoe vocês, tenho muita saudade de vocês. Espero que essa mensagem encoraje o seu coração, para que você possa fazer um compromisso de ser cada vez mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus. Sangue puro carmesim, minha vida toma para si, Senhor, tua para sempre sim. Meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tu.